Raul Jungmann diz que governo federal não tem nada a ver com crise no sistema penitenciário e tem uma outra rebelião que acabou de acontecer em Goiás. Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E durante essa madrugada, se iniciou lá pelas 4 da manhã e acabou agora às 7 horas. Mais uma rebelião, dessa vez a rebelião aconteceu no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, foi o mesmo da segunda-feira, só que foi num outro setor, foi no setor da unidade de regime fechado e não da unidade de regime semiaberto, como aconteceu antes. Foi especificamente no presídio penitenciária Odenir Guimarães, que é conhecido como POG. Essa penitenciária fica no mesmo complexo da colônia agroindustrial, que foi onde teve a outra crise. Bom, em paralelo a isso, durante o dia de ontem, o ministro da Justiça do governo federal, Raul Jungmann, disse que o governo federal não tem nada a ver com os problemas do sistema penitenciário. Ele disse que o governo federal tem responsabilidade sobre os 5 presídios federais que são administrados por eles. Vão ter responsabilidade a partir desse ano pelo 6º presídio, que está ficando pronto lá na região de Brasília, e que todo o resto é pela Constituição de responsabilidade única dos estados. O engraçado é que nessa mesma fala, o ministro da Justiça, ele chegou a comentar que as lideranças das grandes facções criminosas estão nesses presídios federais controlados por ele. Ele esqueceu de contar também que essas lideranças comandam os grupos criminosos de dentro desses presídios, que são comandados, sim, pelo Executivo Federal, a qual ele está na frente. Outra situação que ele esqueceu de dizer também é que essa crise toda no sistema penitenciário, além, claro, de envolver as péssimas condições, que também são responsabilidade do Executivo Federal, porque no artigo 21 da Constituição, que são das competências da União, no inciso 18, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas é um dever do Executivo Federal. E a situação nos presídios é de calamidade pública. Se não for, então nada é uma situação de calamidade pública. Então é responsabilidade dele, do Michel Temer e de todo mundo que ficou à frente do Executivo Federal nos últimos anos. Não é responsabilidade só dos estados, e nenhum estado tem a capacidade de controlar os maiores grupos criminosos do mundo dentro dos seus presídios. Então, ele esqueceu de vários detalhes nessa fala nele só para poder se admirar da culpa. O engraçado é que há um ano atrás, quando a gente teve outra crise no sistema penitenciário, o ministro Alexandre de Moraes, apesar de não ter feito absolutamente nada com relação a isso, não negou que a responsabilidade era dele e do governo federal. Então Raul Jungmann muda ainda a posição que já tinha sido estabelecida por parte do executivo atual. É bem estranha essa declaração dele e logo depois teve essa outra rebelião. Até agora a gente não tem informações de mortes. O golpe da polícia militar, ele invadiu o presídio para poder fazer revistas agora às 7 horas. Esse procedimento não acabou ainda. Eu tô gravando esse vídeo nesse momento, são 8h13. E o Raul Jungmann, vamos ver o que ele vai declarar durante o período da tarde de hoje. Porque essa crise que está acontecendo em Goiás tem sim capacidade de ir para outros estados do país. Isso foi provado no passado. A rebelião em Manaus, que óbvio, foi bem maior e teve um número de mortes bem maior. Lembrando, agora em Goiás, na segunda-feira, a gente teve um total de 9 mortes e 14 feridos. Em Manaus, no passado, foram um total de 58 mortes no presídio Anísio Jobim. Então é um número bem menor, mas já é um gatilho para uma nova grande crise no sistema penitenciário. A gente viu que não aconteceu nada. Inclusive, eu recebi informações de que a rebelião que aconteceu segunda, em que os presos do 1º comando da capital mataram presos do Comando Vermelho que estavam dentro do presídio, foi feita em forma de vingança, com outro massacre que deixou 5 mortos e 35 feridos no POG, na penitenciária Odenir Guimarães, que foi onde hoje a gente teve outra rebelião. Então aquilo lá foi uma vingança com relação a um resquício da crise do sistema penitenciário que se manifestou no começo do ano passado. Então, como eu disse aqui no outro vídeo, não é uma simples coincidência, isso está acontecendo, isso ter acontecido no dia 1 de janeiro, exatamente um ano depois de começar outra crise. Então, essa guerra entre PCC e Comando Vermelho se estende, e a principal responsabilidade sobre isso não está com os estados. Óbvio, é responsabilidade deles também. Tá com o Executivo Federal e tá com o Judiciário. Inclusive, depois que teve a rebelião em Goiás agora na segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que também é presidente da CNJ, Comissão Nacional de Justiça,
pediu para que fosse feito um relatório sobre as condições no presídio. Ele esqueceu que já foram feitos relatórios sobre as condições de todos os presídios do país, inclusive a pedido dela. E que numa situação de caos como essa, não é um relatório que vai resolver a situação. Relatórios são muito importantes, reuniões são muito importantes e forças-tarefas são muito importantes. Mas elas sozinhas não fazem absolutamente nada, você precisa de ação direta. E a gente não observou essa postura. Óbvio, a ação direta a gente espera mais do Executivo do que do Judiciário e da CNJ, da Comissão Nacional de Justiça que ela preside. Mas a gente viu declarações dela sempre muito cautelosas, não teve nenhuma posição muito bem marcada com relação a isso. Muita gente está bem decepcionado com como ela está procedendo como presidente da Comissão Nacional de Justiça. Vamos continuar acompanhando a situação. Aparentemente, essa última rebelião não teve mortos. Eu acho bem possível que isso não saia do estado de Goiás. Acho possível que não saia mais por causa das facções em si, muito menos por parte da competência do governo federal para fazer com que isso não saia de lá. Acredito que mesmo em Goiás a situação tende a ficar um pouco mais calma. Apesar de não ter sido feito nada com relação ao começo do ano passado, se aprendeu mais ou menos como lidar um pouco melhor, um pouco menos pior com essa situação. Então acho que não vai tomar a mesma proporção. E a grande onda de raiva entre as facções criminosas, que ainda existe, obviamente, mas não é mais tão intensa quanto era no começo do ano passado, que estava ali a menos de 5 meses do rompimento da aliança entre elas. Outro fator que contribui é que em Goiás, apesar de ser uma rota importante para o tráfico de drogas, é um estado importantíssimo para ser dominado por uma facção criminosa, tem uma característica importante: as duas principais facções do país estão lá, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. Eu não sabia, e a Secretaria de Segurança Pública nunca notificou sobre isso, e eu vou conferir se isso é realmente verídico. Teria uma facção local chamada Trem Bala. Na primeira edição da revista TV Coyote, eu fiz um mapa único com todas as facções do país e a qual estados da federação elas pertencem, e essa facção não constava. Então eu vou ver se essa facção realmente existe. Só sei dizer que a Secretaria de Segurança Pública do estado de Goiás não confirma a existência dela, mas isso não significa tanta coisa. Mas é uma facção pequena. Não tem como no Norte um domínio da família do Norte, em que você tinha 3 facções envolvidas na briga, ou no Rio Grande do Norte, em que você tinha 3, a outra era a facção Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte. Então é uma situação que ajuda um pouco ao caos em Goiás não ser um pouco maior. A realidade é que a posição que o governo federal vem tomando com relação a isso não contribui nem um pouco para melhorar essa situação. E só para lembrar, muita gente está questionando o que eu tenho a ver com isso. Eu não estou dentro do sistema penitenciário. A situação que você está vendo hoje no sistema penitenciário se reflete diretamente no que acontece na sua rua e no seu bairro, e no seu medo de sair de casa durante a noite. É do sistema penitenciário que surgiram boa parte dos problemas ligados à criminalidade no Brasil hoje. As facções criminosas surgiram dentro do sistema penitenciário em péssimas condições, cresceram se aproveitando dessas péssimas condições e hoje estão se expandindo de forma avassaladora e entraram de vez no interior do país através de presídios em péssimas condições. Isso diz diretamente a qual segurança que seu filho vai ter quando ele for sair na rua daqui a alguns anos. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva se você não é inscrito.